Como fazer projetos de sucesso? Primeiramente, é preciso nós nos perguntarmos o que é sucesso em um projeto. Bom, muitos gerentes de projeto gostariam que fosse isso, gerente de projetos com bastante dinheiro. Mas não é sobre esse tipo de sucesso que nós estamos falando aqui. Bom, quando é sucesso em um projeto, a primeira noção que nos vem à mente é a nossa famosa restrição tripla. Ou seja, a ideia de que os projetos, para terem sucesso, eles precisam ser entregues dentro do custo esperado, dentro do prazo planejado, entregando o escopo necessário dentro da qualidade desejada. A isso nós chamamos de tripla restrição. E a tripla restrição, ela vem sendo uma ideia seguida e continua válida ao longo já de muitos anos. Mas se nós formos olhar o que as empresas dizem a respeito do seu sucesso em projetos, basicamente o que elas falam é que 64% dos projetos eles podem ser considerados de sucesso. Ou seja, 36%, mais de um terço de todos os projetos que as organizações fazem, fracassam. Ou seja, esta ideia que a tripla restrição nos traz, ela não é mais suficiente para definir o que é de fato sucesso em um projeto. Bom, para essa pergunta sobre o que é sucesso em um projeto, a gente precisa olhar para a organização. A organização ela tem algumas características importantes. Por exemplo, ela sempre tem objetivos, que podem ser a geração de lucro, a entrega de resultados, reputação, entre outros. Ela também tem recursos que são limitados. Eu nunca vi, e provavelmente você também não, uma organização que tenha recursos infinitos. Então, toda organização possui uma limitação de recursos e também atua dentro de um ambiente de incertezas, ou seja, o mercado, as pessoas, o mundo. Bom, considerando isso, é sempre importante que toda organização tenha uma estratégia, porque a estratégia é basicamente um plano de alto nível para atingir objetivos sob condições de incerteza. E é importante quando os recursos são limitados, ou seja, olhando para as características da organização, estratégias são fundamentais, porque elas trabalham sob condição de incerteza, possuem recursos limitados e atuam, existem justamente para atingir determinados objetivos. Toda organização, então, deve possuir uma estratégia que gera objetivos, cujo atingimento possui como efeito a concretização da estratégia. Objetivos são aquelas coisas que as organizações querem atingir de forma a implementar, a executar a sua estratégia. Bom, os objetivos eles são atingidos através de projetos e programas, que são essas ações realizadas pela organização para gerar um resultado visto como positivo, ou seja, de fato entregar a concretização dos objetivos que por sua vez são vistos aí como a concretização da estratégia. Bom, projetos e programas, eles geram uma coisa que nós chamamos de benefícios. Benefícios são os resultados dos projetos e programas que têm como efeito o atingimento dos objetivos. Ou seja, dá para ver muito claramente que toda estratégia gera um conjunto de objetivos e esses objetivos são atingidos pela execução de ações que nós chamamos projetos e programas, que geram benefícios que têm como efeito o atingimento do... Bom, quais são os gaps? Primeira coisa, a estratégia e os objetivos são vistos como não sendo de responsabilidade do gerente de projetos. De uma maneira geral, os gerentes de projeto acabam ficando muito distantes da questão toda estratégica e do atingimento de objetivos estratégicos dentro de uma organização. Projetos e programas são ainda muito vistos como sendo ligados, o seu sucesso ligado ao atingimento, ao respeito aí à tripla restrição. E a gente viu que não é só isso.
E a questão de benefícios é um termo que as organizações em geral desconhecem. Não se fala muito de benefícios. Se considera simplesmente que quando projetos e programas entregam o escopo esperado, o benefício foi atingido. E isso nem sempre é verdadeiro. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo real. Digamos que eu tenha os resultados aqui de entrega de projeto. Por exemplo, novos comportamentos na equipe para melhorar a documentação clínica em um hospital, uma clínica, uma instituição médica. Tecnologia disponível para a documentação clínica. Novas e melhores práticas para o trabalho clínico. Isso são entregas de projeto. Essas entregas de projeto habilitam mudanças de negócio. Ou seja, poderiam melhorar a troca de informações e comunicação entre a equipe e gerar um menor uso de registros em papel. As mudanças de negócio, elas criam resultados desejados de negócio, ou seja, a melhora da troca de informações e da comunicação entre a equipe e o menor uso de papel melhora as decisões clínicas baseadas em informações. Gera menor número de variações na prática clínica, que ajuda a atingir os objetivos estratégicos, por exemplo, a maior segurança dos pacientes e menos eventos adversos. Então, os resultados da entrega de projetos habilitam mudanças de negócio, que criam resultados desejados de negócio, que ajudam a atingir benefícios estratégicos. Em geral, o gerente de projetos tem um foco maior na geração dos resultados de entrega de projetos e na ocorrência, na realização de mudanças de negócio. Gerentes de programa têm um foco maior na realização das mudanças de negócio e nos seus resultados desejados de negócio. E gerentes de portfólio atuam com um foco maior dentro dos resultados desejados de negócio e do atingimento de objetivos estratégicos. A grande questão é que o atingimento de objetivos estratégicos é o objetivo final de todos. O gerente de projetos, ele entrega projetos para atingir objetivos estratégicos. O gerente de programas entrega programas para atingir objetivos estratégicos. O gerente de portfólio gerencia portfólios para atingir objetivos estratégicos. Nossa pergunta, o que é sucesso em projeto? Quando a gente olha para o conceito do que é projeto, dentro daquele conceito tradicional, né, é um esforço necessário para entregar um produto, serviço ou resultado dentro de um determinado período de tempo. O gerenciamento de projetos é o emprego de padrões, metodologias, ferramentas, conhecimentos e habilidades para garantir o atingimento dos objetivos de um projeto. Falando em outras palavras, um projeto é sempre um meio para atingir uma estratégia e o gerenciamento de projetos seria então o meio para atingir essa estratégia dentro do prazo do custo entregando o esperado, ou seja, obedecendo às restrições. Será que isso é verdade e continua válido? Este conceito atualmente está incompleto, como nós vimos. Na verdade, o gerenciamento de projetos serve para atingir as estratégias através de projetos, entregando os benefícios e respeitando as restrições do projeto. Então, para essa pergunta é a seguinte: sucesso em um projeto é a entrega de fato de benefícios esperados, que não são necessariamente os itens de escopo, mas o efeito no negócio daqueles itens de escopo, dentro das restrições definidas, ou seja, a organização não quer atingir uma estratégia gastando qualquer valor de dinheiro ou demorando qualquer quantidade de tempo, né? E a soma do atingimento desses dois aspectos é o que a gente pode definir então como sucesso em um projeto. Benefícios sendo gerados dentro das restrições definidas é o que gera sucesso em projetos. Bom, para um pouco melhor para aquilo que é benefícios, uma coisa importante é que a entrega dos projetos deve resolver o problema.
E aqui tem um desafio grande. Nem sempre o cliente sabe qual é o problema. Quantas vezes já aconteceu com você de você entregar exatamente aquilo que o cliente pediu no projeto e o cliente não ficou satisfeito, não resolveu o problema dele? Por isso, da importância de uma boa análise de negócio e da importância de abordagens apropriadas, por exemplo, de ciclo de vida, revisões frequentes, entregas menores e mais frequentes, o envolvimento do cliente no dia a dia do projeto, isso tudo ajuda a minimizar esse problema. Um outro ponto é que o alinhamento com outros projetos importa, ou seja, é preciso nós olharmos para os projetos, o conjunto de projetos como um todo. Os projetos eles se relacionam uns com os outros e a gestão conjunta de determinados projetos pode gerar benefícios maiores do que uma gestão separada. Esse é o próprio conceito de gerenciamento de programas. E o alinhamento com a estratégia importa, ou seja, os benefícios só são de fato benefícios se eles fizerem sentido para a estratégia. Eu posso fazer um projeto que é super bacana, mas se ele não ajuda a organização a chegar mais perto da sua estratégia, a realizar os seus objetivos estratégicos, não faz diferença nenhuma, eu poderia estar investindo dinheiro e tempo em outra coisa. Ainda com relação a benefícios, as mudanças precisam ser gerenciadas e bem escaladas. Ou seja, é importante saber que as organizações estão em contextos e realidades que mudam bastante. E quando esses contextos e realidades mudam, os projetos precisam mudar junto. Ou seja, eventualmente os objetivos estratégicos de uma organização podem mudar. E nesse caso, os projetos precisam mudar também. A equipe deve trabalhar orientada a benefícios, ou seja, a questão de benefícios precisa estar no sangue da equipe. A equipe deve entender o que ela está fazendo, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista estratégico. Ou seja, quando perguntada qual a estratégia que está sendo buscada, que está sendo implementada através de um projeto ou de um programa, as equipes de projetos e programas deveriam ter a resposta na ponta da língua. Aonde os benefícios que aquele projeto gera se encaixam dentro da estratégia da organização? A resposta a essa pergunta deveria estar na ponta da língua. Bom, com relação a restrições, é importante nós termos uma caixa de ferramentas de gestão. Ou seja, é importante que nós sejamos capazes de conhecer e ter no nosso ferramental de gestão um conjunto de ferramentas de gestão de projetos, tá, que permita resolver problemas variados. É aquela coisa de dizer, não, eu só gerencio projetos usando uma abordagem ágil, eu só gerencio projetos usando uma abordagem tradicional. Esse é um exemplo de coisas que nós não deveríamos fazer. Nós deveríamos gerenciar projetos de acordo com o tipo de projeto, o tipo de problema que nós queremos resolver. Um outro ponto é não subestimar a importância de determinadas ferramentas. Ou seja, o gerenciamento de projetos deve avaliar tendências e corrigir rumos quando necessário. Tá? Por exemplo, uma das ferramentas mais importantes que nós temos em gestão de projetos é o gerenciamento de valor agregado. Quantos gerentes de projetos gerenciam projetos sem conhecer, sem usar? A importância da comunicação, sempre uma boa comunicação é fundamental para o atingimento de sucesso em um projeto. Não subestimar os riscos em um projeto. Tá? Então, a gente não pode gerenciar projetos abrindo mão de determinadas ferramentas que são importantes. Mas e o gerente de projetos nesse contexto? Aqui eu gostaria de mostrar o que você já deve conhecer, que é o triângulo dos talentos do gerenciamento de projetos. É importante nós considerarmos que os gerentes de projeto precisam ter conhecimento técnico em gerenciamento de projetos, mas também ter boas capacidades de liderança e também boas habilidades de gerenciamento estratégico e de negócios. Aqui uma estatística interessante, tá? Quando as organizações elas têm preocupação com esses três aspectos, 40% a mais de projetos cumprem as metas originais e a intenção do negócio. Falando em outras palavras,
nós temos 40% a mais de projetos atingindo sucesso, projetos de sucesso. Bom, é importante também nós termos o mindset adequado, a forma de pensar. Então, a gente precisa mudar a cabeça de orientado a restrições para orientado a sucesso, ou seja, todo bom gerente de projetos ele tem que entender que a função dele é atingir benefícios dentro das restrições e não só simplesmente estar dentro das restrições. Tem um componente de benefício aí. E de orientado a uma abordagem de ciclo de vida para orientado a resultados, ou seja, o gerente de projetos ele precisa fazer o que for necessário para que o projeto apresente os resultados adequados. É importante resolver as lacunas, ou seja, se você está ainda com essa cabeça orientada aí a restrições, ou se você conhece poucas ferramentas de gestão, é importante identificar quais são as ferramentas de gestão que estão faltando no seu ferramental. Olhando lá para o triângulo dos talentos, se você só tem a dimensão técnica e falta um pouco de liderança e gestão estratégica de negócios, é importante fazer um plano de desenvolvimento pessoal para endereçar esses gaps, essas lacunas. Um outro ponto importante que eu não canso de reforçar é que nós devemos virar especialistas em negócio, né? Ou seja, nós precisamos entender de negócio, entender que os nossos projetos fazem parte de um negócio. Não dá para a gente gerenciar projetos achando que os nossos projetos são como ilhas dentro de uma organização. Então faça isso antes que seja tarde, porque os profissionais de gerenciamento de projetos mais atualizados, eles estão ficando especialistas em negócio. Bom, é importante também reforçar que liderar é essencial. Então, liderança não é uma questão de posição ou de status, não está relacionado necessariamente a uma posição hierárquica, a um cargo, né? É muito mais uma atitude, né? É importante que os gerentes de projeto tenham, como bons líderes, tenham uma atitude generosa, ou seja, ajudem os outros a atingir melhor o seu potencial. E todo bom líder é também humilde, sincero, ele precisa entender onde é que estão as suas limitações e pedir ajuda. É importante também não fazer nada sozinho, né? Ou seja, nós temos aí à nossa disposição uma grande comunidade que se chama PMI, que congrega aí gerentes de projeto do mundo inteiro, né? E tem todo um ferramental aí para desenvolvimento dos gerentes de projeto que nós precisamos aproveitar. Então, coisas boas acontecem quando a gente se envolve com o PMI. Em relação à organização nesse contexto, existe um conjunto de desafios, né? Quer dizer, eventualmente um gap de cultura, né? As organizações ou não valorizam adequadamente o gerenciamento de projetos ou têm ainda uma cultura muito voltada para o atendimento de restrições, né? Pouca maturidade, falta de conhecimento de pessoas, de ferramentas adequadas, mas também tem um conjunto de oportunidades, ou seja, se a organização tiver uma visão adequada a respeito do que é sucesso dos seus projetos, há aí uma vantagem competitiva, né? Também a questão do tailoring, ou seja, a gente tem um conjunto de ferramentas à disposição que precisam ser adaptadas à realidade de cada organização, né? Então é isso que a gente chama de tailoring, né? Conjunto de práticas todas, quais são as mais adequadas e de que forma elas vão ser implementadas de maneira específica para aquela organização, né? E, enfim, né, a gente tem aí um conjunto de conhecimento e práticas disponíveis e bem documentadas, ou seja, ninguém precisa inventar a roda. A gente já tem aí um conjunto de ferramentas que está bastante bem difundida e está à disposição aí das organizações. Nós temos aí que os benefícios são fundamentais para o atingimento do sucesso em projeto, dentro das restrições, porque nenhuma organização tem dinheiro infinito, nem qualquer tempo para conseguir entregar aí os seus projetos. E a soma de benefícios com restrições é aquilo que gera projetos de sucesso. E projetos de sucesso, basicamente,
significam organizações de sucesso, ou seja, organizações que têm seus objetivos estratégicos atingidos. Era isso, muito obrigado e até a próxima.